O que é desenvolver um rótulo para mim? Como eu trato quando eu digo que eu estou desenvolvendo um rótulo? Quando eu estou desenvolvendo um rótulo, aquele rótulo não existia ainda. Então, assim, ninguém fez a arte dele ainda. Normalmente é um produto super novo, não está no mercado ainda, ele está em fase de desenvolvimento. Então, o que acontece? A empresa vai me passar somente os dados daquele produto, não existe uma arte. Então vai me passar o que é o produto, qual é o objetivo dele. Então a empresa vai me passar tipo lista de ingredientes, formulação. Normalmente não tem uma tabela nutricional ainda, tá bem no começo. Aquele produto às vezes ainda está sendo formulado. Então assim, eu não vou desenvolver a arte, porque eu já falei aqui algumas vezes que eu não faço a arte. Eu vou pegar aquele produto do zero e vou desenvolver todos os dizeres de rotulagem dele. Então vou colocar lá o que é a denominação de venda, como deve ser a denominação de venda, se tem mais de uma opção de denominação de venda, vou deixar ali as opções para o cliente escolher. Vou falar o que é o peso líquido, tamanho de fonte, vou dizer qual tem que ser o peso líquido, onde ele tem que estar. Normalmente vou calcular a tabela nutricional, vou padronizar a tabela nutricional de acordo com as legislações, né, RDC 360 e 359. Preciso ir atrás da função de todos os aditivos para colocar certinho na lista de ingredientes, se tiver. Preciso ver se eu vou precisar fazer algum tipo de alerta. Então, se eu vou precisar falar sobre o corante, se eu vou precisar falar sobre o aroma, se eu vou precisar falar sobre a fenilalanina, se eu vou precisar falar diabéticos contém. Então, assim, eu vou pegar ponto a ponto de um rótulo e vou dizer para o cliente, primeiro, que ele precisa colocar, o porquê ele precisa colocar, eu sempre explico, gente, eu nunca mando assim, denominação de venda, tem que estar no painel principal e vai ser tal, tipo assim, impondo alguma coisa. Então, eu falo, olha, a gente precisa de uma denominação de venda porque é exigido pela RDC 259. Esse produto possui regulamento técnico de identidade e qualidade, que é a legislação tal, tal, tal. E nessa legislação, no item tal, artigo tal, diz que a denominação de venda pode ser tal, 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 se tiver opção, ou então deve ser tal. A gente pode colocar as classificações, se for o caso, aí falo lá qual é a classificação. A gente pode dar algumas informações adicionais, então, tipo, sobre cobertura, sobre recheio, alguma coisa assim. Então, eu explico tudo. Eu coloco mais ou menos a minha linha de pensamento ali no meu relatório para o cliente, para ele entender certinho onde tem que estar essa informação, o porquê essa informação tem que estar lá e onde eu me baseei para passar aquela informação para ele. Então, assim, quando eu estou desenvolvendo um rótulo, quando aquele cliente ainda não tem o rótulo, quando é um produto novo, é um trabalho muito mais minucioso, porque eu preciso explicar para ele absolutamente tudo que ele precisa ter em um rótulo, o porquê, quais são as opções dele, então eu preciso passar tudo nesse caso. É um trabalho muito maior, é um trabalho muito mais detalhado. O meu trabalho, gente, é muito baseado em diálogo, tá? Eu acho que isso fica bem claro aqui nas lives que eu falo sobre o assunto, que eu sempre falo, eu preciso de um canal aberto, o cliente precisa estar aberto, ele me passa as informações e tal. E eu sempre aconselho que vocês façam isso também. Então, assim, pra mim, o diálogo é tudo, principalmente no desenvolvimento de um rótulo, principalmente quando esse rótulo tá nascendo ali do zero mesmo. Então, no trabalho de desenvolvimento, que eu trato como desenvolvimento, é um trabalho que o rótulo tá nascendo ali do zero, ele tá nascendo ali nas minhas mãos, eu estou fazendo parto deste rótulo. Então, eu acho que o diálogo é super importante e eu preciso deixar o cliente muito seguro das opções dele e o porquê tudo isso tá acontecendo. Então, assim, pra mim, é um trabalho muito mais detalhado, muito mais complexo, porque o diálogo precisa ser efetivo, né? O cliente precisa entender exatamente o que eu tô falando, porque ele vai construir a arte do rótulo dele em cima daquilo.